Carolzinha, bem-vinda! Aninha, bem-vinda! Aninha, eu tô adorando. Tamizita, muito bem-vinda. Quanto tempo, né, Tami? Bom dia, Aninha. Gente, eu tô super feliz, assim, de ter esse tempo de compartilhar as coisas com vocês. Eu percebi o quanto é relevante, sabe? Eu achei que ia ser assim. Karen, bem-vinda. Obrigada, Tamizita. Yes! Doutora Susan na área. Bem-vinda. Gente, eu tô com frio. Tá um friozinho. Deixa eu ver se eu te acho, Sussu. Achando você. Ah, super feliz de ter a companhia de vocês, assim, e de poder aprender e crescer com vocês. Adorando os feedbacks. Bem-vinda, bem-vinda. A paraençada Bom está na área, dia! querida. Bom dia, amiga. A gente tá com frio. Eu tô com frio. Calma, a gente tá com o quê? Frio. Eu tô com frio. Tá tudo bem por aí? Pera, que o meu tá travando aqui. Pera, Ah, você tá no calma. A 4G gente ou vai tá no fazer. Wi-Fi? a- Tenta colocar o 4G. O 4G fica melhor a Só um conexão. minutinho. Você tá aparecendo quadriculadinha pra mim mesmo. A Carol, primo. Só ficar quietinha aqui, arranjar uma posição. Tá. É, que parece que tá meio escuro aqui. É verdade. Tá um pouquinho e deu uma melhorada. E a tua imagem melhorou. Você colocou 4G, você tá no Wi-Fi. Já tá no 4G. Tá bom. Doutora Susan, eu não te chamo assim, amiga, né? Eu te chamo Sussu. Pra mim é Sussu, é minha Sussu. Mas, querida, Pode continuar, sem hoje a gente é problema menina não. grande, a gente vai falar de assunto sério. É, Então, hoje você é a doutora, você vai falar coisas bem importantes pra gente, que talvez sejam dúvidas bem comuns e talvez a aham. gente tenha um pensamento formado a respeito desse assunto que não tem nada a ver com o que realmente acontece. Então, gente, só para repassar, a Uhum. gente vai falar de como ter saúde emocional em tempo de crise. E assim, agora a gente está tendo uma crise coletiva, mas crise pessoal é só o que a gente tem, né, gente? A gente vai Entrando. falar, vamos dividir cada parte do seu latifúndio nesse momento. A gente vai falar sobre o pessoal ou coletivo. Olha, eu queria falar sobre, no geral, como o cérebro reage. Tipo, uma coisa mais Ok. abrangente. Não precisa ser tão específica. Por exemplo, eu Hum, tenho, eu tenho uma dúvida, porque eu vi várias coisas acontecendo com pessoas diferentes. Eu vi gente surtando e se alienando para não sentir dor, e eu vi gente mergulhando na dor e se desesperando. Então, assim, então, como o cérebro reage quando tem um sinal de alerta ou de perigo? eu acho. Nossa. Então, vamos tentar construir primeiro um pensamento aqui, Vamos. porque Desculpa, amiga. achei uma pergunta. Não, eu achei uma pergunta muito interessante, porque ela cabe muito aqui, no sentido de como o cérebro funciona, né? Tem uma pergunta, eu acho até que faz parte de uma pergunta que você já tinha me feito antes, sobre como o nosso corpo e mente eles reagem quando nós percebemos o perigo, né? E é uma situação muito semelhante ao que a gente considera no conceito de ansiedade. É, quando o cérebro ele tem algumas funções que ele reproduz para vários momentos. E esses momentos eles têm sim uma correlação entre si. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de quando você é assaltado, quando Tá, alguém é assaltado. tá. O que
naquele exato momento a pessoa sente Medo, pânico, medo, pânico. sei Por lá. quê? A- Porque ela se considera em perigo? Porque ela não Em tem o controle da perigo, situação? porque não tem o controle da situação. Então, tudo que é considerado como perigo, às vezes nem por nós mesmos, e vai parecer estranho que eu vou falar, mas é assim que funciona. Às vezes o perigo ele não é considerado por nós mesmos. Às vezes ele é considerado pela nossa mente. Então, se a minha mente determina que algo, alguém ou alguma coisa é perigosa, ele vai ativar o mesmo padrão de defesa, que seria resultado do mesmo sentimento de como, pelo exemplo que eu dei, como se Tá. você estivesse sendo assaltado. Né? Aquela euforia, aquele medo frente a um perigo. E quando você está frente a alguma coisa, ou você trava, ou você corre, Reage, no não é caso. verdade? Ou você reage, Tem gente que dá um né? soco no Então, é o bandido, mesmo. amiga. Tem gente que bate no bandido, gente. Entende? Não dá para você dizer assim, ah, eu vou ser plena. Eu vou conversar com o bandido, eu vou correr do bandido. Ah, eu nunca ia agredir o bandido. Tem gente que bate no bandido, Ou seja, né? você está Então, dizendo que diante de uma situação de perigo eu não consigo ser racional ou política ou nada disso. a grande maioria das pessoas não. Tem gente que já tem um certo domínio emocional, mas não dá para dizer que sempre isso vai acontecer. Esse domínio ele sempre vai acontecer, né? Então, nesse momento, o que que acontece com o cérebro? Ele determinou ali que é uma situação de perigo e ele vai mandar uma informação para o teu corpo mediante a adrenalina. Ah, Então, então, por isso que você fica eufórico, porque o teu corpo está te preparando para te defender. tá. Então, ele manda a informação e você fica agitado, você está pronto para correr, ou está pronto para surtar, ou está pronto para bater no bandido, entende? Então, depende muito de cada pessoa, é, porque é uma combinação de funcionamento neural com o comportamento ou estado emocional da pessoa. Então, é uma combinação de muitas coisas. Amiga, eu devo dizer que eu sou extremamente apaixonada por esse assunto. Neurociência, eu vejo vídeos assim que não me canso, de 2, 3 horas lá da pastora, daquela pastora, Aham. como é, que mora nos Estados Unidos? É, que ela é neurocientista. Ah, depois já falou o nome Aí dela, você me super pegou. famosinha. E, Tá. e aí o Lu fala assim, meu Deus, eu tô cansada só de você começar a ver esse vídeo. Você tá 1 hora vendo como o cérebro funciona. Então eu vejo como o Aham. cérebro funciona em tempo de crise, com ausência de sono, com estresse profundo, os desdobramentos disso. E uma coisa Aham. que você falou agora é que o cérebro ele tem respostas pré-concebidas e ele vai liberar hormônios dependendo da situação que eu me Sim. encontro, e ele mesmo, ele dá o Aham. diagnóstico do que eu tô vivendo. Sim. Então, assim, o cérebro manda em mim? Olha, muitas vezes sim. Mas eu não vou agora usar meu cérebro como álibi e dizer que as coisas que eu estou fazendo é produto do que ele mesmo diagnosticou. Puxa, Porque, como eu amiga, já falei, tava pensando em dar desculpa. é tipo usar TPM como tudo, né? Tipo, não, isso é Eu TPM. surtei porque eu tô na Entende? TPM. Então, tem gente, você já viu, vou usar um caso extremo, né? De pessoas que já foram a julgamento e foram consideradas inocentes, pessoas, no caso, mulheres, né? Que mataram alguém por conta da TPM. Mas, enfim, gente, isso é um caso à parte, total. Tá? Não tô dando álibi aqui pra ninguém. Esquece essa parte, vamos pular. Então, como eu falei anteriormente para ti aqui, é um combinado, né? Lembra que eu falei que tem pessoas que têm uma capacidade de ter um domínio maior em determinadas situações. Tá. Existem. Por quê? É o trabalho conjunto de
neurotransmissores ali, né, a parte cognitiva mandando informação para o corpo e o meu emocional é o que vai responder, entende? Então, de Hum. acordo com o meu emocional, se o teu emocional não estiver em dia, é muito provável de você bater no bandido. Ou você surtar e ficar catatônico, ficar ali parado e não conseguir ter reação nenhuma, sabe? A parte saudável seria você olhar tudo, ver que tudo está acontecendo, analisar e daí você tirar uma conclusão, ou o seu comportamento, ou a sua resposta, ou a sua solução em cima daquilo. Mas isso leva tempo, isso leva treino e enfim, é uma construção. Ô, amiga, então Aí com. Oi, eu vejo tá. a relevância do papel de vocês, né? Porque eu faço terapia há pouco tempo, mas eu sempre tive discipuladora, pessoas que me ouviram. E um processo de conscientização das minhas emoções, dos meus pensamentos, em Uhum. basicamente colocar um guardinha em relação. Porque assim, se eu era reativa a tudo, né? Você falava que eu era feia, eu chorava. Você falava que eu estava em perigo, eu tinha que Aham. correr. Então, assim, eu não parava para pensar sobre o que eu pensava. Como Aham. é que se uma situação de crise cai no nosso colo e a gente fica reativo, como é que a gente consegue ser um guardinha ali da nossa mente, para não ser refém só das emoções e dos pensamentos? Dá para desenvolver algo Aham. assim? Sim, com certeza, dá para desenvolver. E como o próprio nome diz, é um desenvolvimento, né? É um treinamento, é uma construção. Ou seja, é como se você fosse uma criança nesse determinado ponto e você tivesse que ser um pouquinho mais ah, ser um pouquinho mais Responsável? suave com você mesmo em relação ao seu nível de aprendizado. Por quê? Porque ele é gradual e é como se você tivesse acabado de entrar naquela situação. Então, é tudo novo. Você não pode se cobrar. É um pouquinho mais difícil para a parte adulta, porque você já tem um certo conhecimento em outra área, e você, como adulto, você quer estabelecer ali um padrão de aprendizado um pouco maior, mais rápido, né? Então, você equilibrar aí o teu emocional para você saber que você não tem esse conhecimento nessa determinada área e você ser um pouquinho mais suave com você mesmo, né? A palavra teria até ser um pouquinho mais humilde, né? Humilde aquela pessoa, é o conceito que a gente usa para você dizer o que você sabe e o que você não sabe, o que você consegue e o que você não consegue, o que você faz e o que você não Hum. faz. E estabelecer esse limite. E tá tudo bem com isso, entende? Então, eu vou só concluir tentar pelo menos concluir essa primeira pergunta, para a gente poder entrar nisso que você falou, que tem sim dá para fazer uma ponte, uma ligação Amiga, eu aí. vou te explorar. Então, Vou te explorar. Tem gente aí sabe, esperando resposta. tá. Então, é, usando de novo a ideia do bandido, como é que a gente joga isso? Isso seria uma forma física, né? Para eu poder dar um exemplo de como a mente funciona. Agora, a ansiedade, ela é muito similar a como se a minha mente encontrasse um bandido em todo lugar que eu estou, sem a figura de um bandido. Um bandido Entende? A imaginário que vive só na situação, minha o mente. bandido imaginário, a situação de perigo constante e iminente a todo momento, sabe? Em qualquer situação. Esse seria o papel da ansiedade. A ansiedade, claro, patológica. Eu não falo de ansiedade normal. Gente, a ansiedade, ela é normal. Ela deixa de ser normal quando ela começa a afetar e atrapalhar a minha vida normal. Eu não consigo mais fazer as coisas normais da vida. Por exemplo, se eu tenho uma apresentação amanhã e eu fico nervosa, isso é uma ansiedade normal. Agora, se eu tenho uma apresentação amanhã e desde semana. Não.
eu tenho uma apresentação na semana que vem e durante essa semana inteira eu não consigo comer, dormir, beber, eu não consigo tomar meu banho, não consigo fazer as coisas básicas e isso sempre acontece ou isso se estende por um longo período, aí a gente já começa a pensar o conceito de ansiedade para mim, né? Hum, Começa a pensar o conceito de ansiedade de forma já patológica, acionando ali uma luzinha para ver que, se a gente tem que, né, tomar alguma providência ou não. tá. Vamos pular agora para a parte. Você tem alguma pergunta sobre Menina, isso? eu tô só anotando aqui, querida. Olha isso aqui, ó. Tá, então calma. A É, pergunta porque que você senão eu vou fez te anterior eu já cortar. até esqueci. E Ah, senão eu vou te cortar e tu vai te perder. Eu vou deixar tu seguir e vou anotar aqui o que tá me surgindo, tá? você ainda consegue lembrar a pergunta que você fez anteriormente para mim? Eu tô com o meu roteiro aberto. Você quer que eu Tá. É repita? porque eu queria responder que eu achei super interessante que dava para Ó, montar tá. A um primeira link, mas pergunta tudo bem. que eu queria te fazer, mas assim, eu já acordei borbulhando para te perguntar outras coisas. Porque assim, a pessoa faz Ok. um roteiro, mas começa a desencadear várias coisas. Sim, sim. Como Isso o que é nosso bom. corpo e mente reagem quando percebemos o perigo. É, e aí eu E fiz um foi livro, O essa. Excesso de Notícias Ruins, como se dá o processo, né, de adaptação do cérebro ao excesso de coisas ruins acontecendo, ou que o meu cérebro entende que é ruim. Uhum. Tá. Vamos deixar essa parte A segunda parte. das suas perguntas estruturadas e eu quero seguir para que as perguntas que você anotou agora e relacionou com o que a gente estava falando. Tá bom. Ah, tá. É, sobre a ansiedade que você estava falando, você falou assim, olha, existe um nível que é uma ansiedade natural do ser Aham. humano, né, de expectar por algo, de algo que vai acontecer que é diferente do que do seu normal. Então, gera Sim. um certo nível de ansiedade. Mas você falou que ela se torna patológica, amiga, ou as pessoas têm ansiedade patológica. É uma coisa assim, eu vou evoluindo, isso se torna uma patologia, é isso? A gente nunca tenta ditar alguma regra, Tá. mas em via de regra, sempre existem as exceções, né? Em via de regra, ela pode ser construída sim, né? Hum, Mediante a meus hábitos de vida, meu nível de pensamento, as coisas que eu acredito. Na verdade, esse tipo de patologia, gente, é doença, tá? tá. Esse tipo de patologia, até perdi meu raciocínio. Ela pode ser construída e ela é sempre a nível das crenças. Eu falo Hum, crença, eu falo de acordo com aquilo que a gente pensa, acredita, acha, de acordo com os nossos princípios, como a gente reage diante da vida e dos problemas e tudo mais. Então, geralmente, elas são associadas a isso tá. e algumas delas são associadas, sim, a algum desequilíbrio cognitivo, talvez, ou neurológico, e isso pode ter funcionamentos. Então, existem vários níveis de ansiedade. Elas podem até ser causadas, sim, por abuso de substâncias químicas, tanto próprias quanto no período geracional, de geração uterina da criança, do bebê, do feto, né? De acordo com como a mãe ou o pai mesmo manuseou substâncias químicas no momento ali de gerar um novo ser. Caramba, amiga, eu nunca pensei na ansiedade nesses níveis, né? Pelo que eu percebo, qualquer coisa que a gente pensar sobre mente, sobre neurociência, sobre qualquer coisa, um tema a gente pode é infinito. É para isso Sim, que existe a ciência, né? A sim, gente, sim. gente, a É gente bem vai vasto. tentar tornar uma conversa um pouco mais Mais superficial, direcionado. porque assim, até cotidiana, tentar aplicar o cotidiano, Sim, porque a gente vai aplicar no cotidiano, com certeza. porque para ir a fundo, assim, essa questão, por isso que existem os profissionais, né? A Su, ela Uhum. psicóloga, neuropsicóloga, inclusive. Su, você está consultando online? Você está atendendo? Sim, sim. Olha Quem aí. entrar lá no meu perfil vai ter aquelas abinhas de destaques e tem lá atendimento online.
Aí tem todas as informações que você precisa, contato, tudo mais, que é um dos pontos que a gente ia colocar aqui de como passar esse momento de crise, né? Infelizmente, a gente espera chegar a certos níveis, né, para a gente fazer esse tipo de acompanhamento ou de atendimento. Gente, desculpa, começou uma obra aqui do lado de fora do apartamento, ok? Mas tá Então, baixo, amiga, tá baixo o som. tá. É Mas, porque aqui tá super alto. Ok. bom, eu sou suspeita porque eu também acho que é isso. Eu acho que na nossa cultura, até mesmo por uma questão de reputação, a gente acha que buscar ajuda é demonstrar fraqueza. Sim. E a gente costuma meio que subestimar os sintomas. Assim, começa a ser Sim. repetitivo e eu falo isso por mim, gente, ficando muito Vai vulnerável assim. passar. Não, a gente acha assim, olha, tô muito ansiosa, vou comer, vou me compensar ali um Sim. pouquinho. Ai, mas tô Aham. estressada, assim, sei lá. Eu usei todos os recursos que estavam na mão, até procurar ajuda Hum. psicológica mesmo. E aí, por um bom tempo, não foi uma questão de não entender a necessidade, mas foi. Não tinha a facilidade que tem hoje aos profissionais de saúde mental. Antes era muito mais caro, era bem pontual. Eu vejo que agora tem muito mais gente disponível, a possibilidade de consultar na internet, ou seja, mesmo que você tenha pouco Uhum. tempo, você pode contar com o auxílio de alguém. Sim. E eu percebo o quanto falar faz com que a gente ganhe essa consciência do quão Sim. fora do padrão correto a gente está, fora do padrão saudável. Pode falar, Su. Uhum. Não, perfeito, tava ótimo. Você tava aqui Porque ouvindo já. Não, Ah. achei que você ia desenvolver. Porque assim, a Não. gente se tranca no nosso mundinho, a gente é engolido pela nossa rotina. Você que me conhece bem como amiga. E aí, gente, é até por isso que a Susan não é minha psicóloga. Ela deveria ser, mas a gente é tão amiga que entrou num outro nível, né? Acabou que a Podemos Sudia. entrar em conflito da Eu, profissional e a amiga. eu até pedi para Su cuidar de mim, mas ela falou, amiga, não rola, a gente é muito próxima. Então, acabei procurando outra pessoa. Mas, assim, se você percebe que você tem ansiedade com recorrência, que ela te impede de fazer algumas coisas, se você percebe que existem medos que ficam te travando, que você não consegue se posicionar, eu tenho visto muito isso, de não conseguir discorrer em conversas simples, de simplesmente botar a sua opinião porque a pessoa tem medo do que vão pensar. Então, assim, Aham. se você tem esse tipo de travas que não te deixa desenvolver, assim, eu super, super aconselho, levanta a bandeira mesmo. Busca alguém. Eu buscaria, até se não tivesse nada muito agudo e acentuado, porque até a gente começar a falar, a gente não se percebe. Uhum. Sim. Então, assim, se alguém pontuou algo da sua personalidade, assim, falando, você é muito isso, você é muito aquilo, é, tenta se perceber e, se possível, buscar um profissional para entender se aquela característica realmente é uma patologia ou não, porque a gente não Perfeito. sabe. Mas eu acho que um parâmetro muito bom é se aquilo está te prejudicando e está prejudicando as pessoas ao seu redor. Se tem algo que as pessoas reclamam e se você se sente prejudicado, busca ajuda, assim. Eu queria incentivar, porque principalmente eu tinha vergonha de assumir que eu não conseguia coordenar bem meus pensamentos, porque que eu Uhum. sofria de pensamentos acelerados. Teve uma época que eu tinha pensamentos cíclicos. Se eu pensasse nessa caneta, eu conseguiria pensar nessa caneta o dia inteiro sofrendo pela caneta. Eu só pensava na caneta. Parecia loucura. Eu não conseguia controlar, eu não conseguiria parar. Sim. Por exemplo, eu tenho que ir ao correio. Eu saía e falava, ia pra academia, eu tenho que ir ao correio. Eu voltava pro almoço, eu tenho que ir ao correio. Sofrendo por uma pequena coisa. Sim. Perfeito. É, vamos construir em cima disso. É interessante que esse é o ponto, sim, sobre os atendimentos. Geralmente as pessoas deixam assim para a última hora, quando a situação já virou uma bola de neve, já é um problema real e muito grande, né? Se todo mundo pensasse no atendimento
clínico, psicológico, como um exame de rotina, né? Você não precisa necessariamente fazer o acompanhamento, mas que você desse pelo menos a chance para você mesmo, não é para o profissional, para você mesmo, de fazer uma avaliação do seu nível psicológico e emocional, pelo menos para você ter uma ideia de como isso tudo tá, já ajudaria muito você em vários processos, né? E você daria uma chance para perceber o quanto você precisa ou não, né? Porque aí não vai só da tua percepção, mas depois da avaliação, o profissional ele vai te dar um parecer. Então, diante desse parecer, você consegue enxergar, nossa, eu tinha tudo isso, né? E eu preciso fazer alguma coisa. E realmente, quando você está em um atendimento, o que você mais faz é falar. Até certo ponto. É claro que vamos desmistificar aqui aquela questão de que você vai para o psicólogo ou você vai deitar num divã e você vai falar eternamente. Não. Eles têm horários, né? E calma lá, né, gente? Você vai levar sim, porque a gente trabalha com o que você traz, mas vai ter um certo ponto limite. Porque eu não posso deixar você falando da sua própria vida o resto da vida. Isso não vai te fazer crescer em nada. Ficar autocentrado faz com que fique no pensamento cíclico que eu Sim, ficava. você vai ficar naquela rodinha lá do hamster correndo eternamente, ok? Então, vão ter momentos de interrupção e de inserção daquilo que o profissional acha pertinente pontuar para você e questionar você mesmo. Às vezes ele vai trazer uma reflexão própria, um parecer, uma avaliação própria, e às vezes ele vai te fazer refletir por você mesmo. Porque muito mais do que eu trazer a verdade do que eu estou vendo do seu contexto, é você mesmo conseguir Perceber. perceber ele. Isso vai fazer muito mais sentido para você. É por isso que você tem que falar, né? Você tem que tomar consciência sobre as coisas que estão na sua mente que você não sabe, né? Dos seus próprios sentimentos, dos seus próprios pensamentos, dos porquês que você faz determinadas coisas e dos porquês que você reage de determinadas formas frente a determinadas situações específicas, né? Então, essa é a importância da avaliação psicológica, neuropsicológica, psiquiátrica, psicanalítica, qualquer uma dessas. Comportamentais que é a minha área, né? Então eu sou muito suspeita para falar da área comportamental, que é, né, minha menina dos olhos, a área comportamental, Ai, ai, amiga, neurocomportamental. que especial mesmo. Eu já li algumas frases que eu achei super interessante, que Oi, Kel. se você está vivo, já é o necessário para você ter acompanhamento psicológico. Seu cérebro está funcionando, Sim. procura um psicólogo. E aí você disse isso, de como a gente a- procura cuidar do corpo, da alimentação. Muitas vezes, para nós cristãos, a gente se preocupa com a questão espiritual, né? De se manter o relacionamento com Deus, de se lembrar daquilo que traz esperança, enfim. Uhum. Mas existe o campo das emoções, em que parece que ele fica meio desgovernado, e, sinceramente, eu acho que nenhuma pessoa do Total. mundo consegue colocar ali, por mais que a gente leia e estude, olha que eu sou uma amante disso, o tanto de disfunções que eu já apresentei ao longo da vida. Não só pelo que Uhum. me aconteceu no passado, mas pelos os hábitos que eu criei, que eu acho que algumas coisas construíram patologia na minha vida. Que essa questão de ansiedade, de medo, preocupação, o tempo todo preocupada, enfim. E eu achava que eu podia resolver essas questões apenas cuidando do corpo e cuidando do espiritual. Indo para academia regularmente, tipo, sendo assídua, e assim, meu, tempo com Deus, devocional. Só que chegou num momento que eu tinha tudo isso, não tinha nada dando errado e ainda assim eu tava surtada. Tipo, como Uhum. assim? Como assim eu ainda tenho pensamento cíclico? Como assim eu tenho dificuldade para dormir? Como assim? Entende? Aham, entendo. É, 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 eu,
Assim, é porque eu penso muitas coisas enquanto você está falando. Então, a minha mente faz muitos links e viaja um tanto. Então vem, Mas, amiga, assim, joga aí. é porque, assim, eu vou pontuar e eu não vou tentar crescer muito nessa parte da questão da espiritualidade. Mas eu vou fazer uma pontuação em relação a isso, aos cristãos que se encontram aqui nesse momento. E pode parecer meio estranho, pode até parecer meio bombástico o que eu vou falar, mas não existe construção espiritual boa se o seu emocional está quebrado. Não existe Uou! espiritual que se sustente. E aí eu deixo vocês para refletir o resto do dia, porque sim, para os que acreditam nisso, né, para os cristãos que acreditam nisso, se Deus é trino, ele nos construiu sua imagem e semelhança e nós somos trinos também. Corpo, alma e espírito. Então, se você só cuida do corpo e depois do espírito, existe uma lacuna ali. Cadê a parte da alma que se fala que é o pensamento e as emoções? Foi para onde? Né? Então, existe um equilíbrio entre os três. Se você esquece um, os outros dois vão padecer. Ou os três padecem juntos, que é o mais, né, o mais coerente, o mais lógico. Então, vamos cuidar do emocional, porque se o teu emocional, mesmo você tendo toda a sua crença, sua religião, sua parte espiritual, se o teu emocional está instável, a tua fé, aquilo que você crê, aquilo que você acredita, vai ser instável juntamente. Então, fica aí a dica para a gente começar a trabalhar nessa parte de maturação emocional, que causa um grande e um belo estrago, assim, em todas as outras áreas da vida. Gente, e eu sou, É, assim, eu sou prova viva de que isso é real. Que eu criei uma crença de que desenvolver um relacionamento, um amadurecimento espiritual, aprofundar em Jesus, fosse coordenar todas as minhas emoções e todas as disfunções que eu sentia e vivia. Gente, foi um engano, assim, porque no melhor momento da minha vida, que, assim, dos últimos anos, que foi o processo do meu casamento, eu não usufruí de nada, eu surtei, eu só surtei, né? Então eu tinha tudo o que eu precisava, as coisas estavam andando no prazo, estava tudo certo, não tinha nada dando errado, e ainda assim eu estava surtada. A Bel, que acabou de entrar, minha mãezinha, ela que eu diga que eu ligava para ela assim: mãe, me socorre, eu tô muito mal, não durmo há dias, tô triste, tô com medo. E ela: como você tá no melhor momento da sua vida? Tá tudo dentro do prazo? Você tem o que precisa? Tenho. Então eu não conseguia controlar, não consegue. Não adianta, você pode orar o resto da vida que o emocional precisa mais do que isso. Amiga, então sim. eu vou evoluir para uma pergunta aqui, e aí tu me Ok. diz se tem resposta sim, ou se tu quer colocar de uma outra forma. Então, assim, olhando, a gente percebe caminhos para cuidar do corpo, a gente percebe caminhos para cuidar do espírito. E como se cuida da mente, das emoções? Tá, perfeito. É, a gente pode falar, a gente vai falar disso relacionado de forma geral ou colocar em algum contexto? De forma geral, Pode ser de forma geral? ok. Tá. É, tá. Eu parto do princípio que, assim como o nosso corpo é o que a gente come, a nossa mente, ela é o que a gente vê e ouve. Ponto. Então, se você come coxinha o ano inteiro, o seu corpo ele vai ser fruto disso, né? Todas as alterações pertinentes a isso no seu corpo elas vão acontecer. Mesmo que elas não venham a acontecer de forma imediata, que nunca acontece de forma imediata, né? Isso é fruto da nossa era fast food, que acredita que as coisas acontecem assim e não. A gente um dia paga as contas daquilo que a gente faz, né? Então, a mente é a mesma coisa. Ah, então, partindo desse princípio de que o meu corpo é aquilo que eu como e a minha mente é aquilo que eu vejo e ouço,
Então, eu tenho que começar a repensar algumas coisas que eu estou fazendo, que eu estou assistindo e que eu estou escutando. Então, você que já se conhece há um pouquinho de tempo, vamos dizer que você tem um pouquinho de conhecimento de você mesmo. E você já consegue perceber as situações em que você fica um pouco mais estressado, ou fica um pouco mais ansiosa, ou tem um certo tipo de medo, né? Então, você começa a ter essas percepções e você consegue analisar ou relacionar esses sentimentos a determinados acontecimentos na sua vida. Então, você já tem uma certa análise sua. Ok, agora vamos acrescentar a parte de ver e ouvir. Em que isso está relacionado? Quando você convive muito tempo com alguém, o que que geralmente pessoas casadas há muito tempo, o que que você escuta muito relacionado a isso? A gente fica Que muito parecido com essa que pessoa, você fica muito adquirindo os parecido com essa pessoa. hábitos, às vezes Adquirir até os os hábitos. hábitos. Exatamente. E é isso que acontece com todo ser humano e com tudo que a gente passa muito tempo, que a gente investe muito tempo. Então Uou! a gente se torna igual. É como se fosse um espelho. Então a gente tem que ter muito cuidado com, com o que a gente convive, com quem a gente convive e principalmente agora que a gente não precisa nem conviver com, nesse período de isolamento, a gente não precisa nem conviver com outros. A gente tem TV, celular, computador, música, filme, seriado. Então, vamos partir ali do ponto da questão da maturidade emocional. Se eu não tenho uma maturidade emocional boa, eu não tenho filtros bons. Se eu não tenho filtros bons, tá passando muita coisa para dentro de mim. Hum, Entende? Então, eu não tenho noção. Até uma pessoa que tem um emocional bom já, um filtro bom também para as coisas que estão chegando ali, já é influenciada. E imagina as que não tem. Porque a gente não tem noção do quanto a gente recebe de informação todo dia e do quanto isso afeta o nosso pensamento e o nosso comportamento. Porque caramba. vamos voltar lá naquela parte que a gente é o que a gente acredita. Então, de onde você está tirando o que você acredita? Né? Porque existe uma escala. As informações vêm, elas fazem parte do meu pensamento, elas geram minhas ideias, que geram minhas crenças, que geram meus comportamentos. E tudo isso está Entende? acontecendo e você não está tendo consciência E disso. tudo isso está acontecendo todo momento. A todo instante isso está acontecendo. Então, se eu tenho um emocional ruim em tempo de isolamento, eu vou colocar em isolamento porque né, isso acontece todo santo dia sem precisar de isolamento. Eu vou para a TV, conecto ali minha Netflix e vou para a aba de suspense e terror. O que você acha que eu tô absorvendo dali? Qual é o intuito do entretenimento? Distrair, alienar, sei lá, Entreter. E a gente vive na era do entretenimento. entretenimento. Então, o entretenimento que veio para distrair, e eu vivo constantemente isso. Eu venho para uma rotina que eu passo o dia inteiro vendo filmes, séries, e não tem problema nenhum você ver filmes e séries, mas vamos pensar no conteúdo e na quantidade com que você faz isso. E passo o dia inteiro vendo ali, conectada na minha Netflix, maratonando séries de terror. Qual é o intuito de uma série de terror? Te provocar Medo. medo, né? Te dar um susto, te provocar um certo tipo de ansiedade. Como é o sentimento de quando você está vendo um filme de terror? Parece que uma adrenalina está correndo no seu corpo ali naquele momento. Sabe por quê? Porque realmente está correndo adrenalina no seu corpo. Porque Caramba. o seu cérebro, ele está assistindo algo, ele está detectando algo que é perigoso para você e ele manda uma informação para o seu corpo que ele precisa te proteger. Então aí você começa a acelerar o seu batimento, sua respiração,
você começa a ter aquele tremor, e isso é muito similar ao processo de ansiedade, né? Então, se Uau. você já tem ansiedade e vai se submeter a uma situação em que você é estimulado a sentir medo, né? E o seu cérebro ele vai reagir para te proteger em relação a isso. Então, você não está fazendo bem para Você você. tá dando o alimento errado. Você está dando o alimento errado. É por isso que eu associei alimento do corpo e alimento da mente. Porque é alimento, tudo é alimento. Então, quando você tem uma crise de ansiedade, é como se você tivesse. Vamos pensar na indigestão do corpo. Quando você come muito de tudo, você fica com Congestão? indigestão, dor de barriga. Agora vamos pensar nisso na parte mental. Você jogou um monte de informação, um monte de conteúdo, entretenimento, você entra em crise de ansiedade. Claro que eu tô sendo bem Genérica. Ou- genérica, tá? Eu tô excedendo o exemplo. Mas, amiga, eu acho que é o Então, que a gente vive. Tipo, com tanta mas informação, tudo a gente então quer eu só clicar. tô. Tudo a gente quer clicar e Então, ver. E, então você sofre uma indigestão mental, meu psicológica, Deus. emocional. Porque você jogou muito alimento, muita informação na sua mente e ele não está tendo capacidade emocional de administrar tudo e está tudo saindo de forma aleatória. E sai por onde? Nos seus comportamentos. Amiga, tu tocou num ponto tão sério assim. Gente, eu vou acabar me expondo e usando os meus exemplos para que vocês ganhem proximidade e se identifiquem. É tão sério, porque assim, eu nunca pensei a respeito sobre. Porque assim, até um alimento bom em excesso pode causar um dano muito grave, muito grande. Perfeito. E eu tive um exemplo muito grande disso. Eu morei com a Bel é prova disso. Assim, nas férias da faculdade, eu fazia arquitetura e urbanismo. E aí eu me matriculava em 3, 4 cursos. Fazia 4 cursos nas férias. Ou seja, eu já vinha de uma pegada exausta. Só que eu nunca entendi que o excesso, que o meu cérebro tinha um limite. E aí eu fui aprendendo isso muito aos poucos, quebrando muito a cara. E nos períodos que eu fiz isso, que eu fiz 4 cursos sem parar, era tanto conteúdo e eu ficava tão ansiosa porque eu não conseguia colocar nada em prática a tempo, porque eu não tinha tempo para isso, e eu tinha medo de esquecer. Gente, eram cursos super bacanas, cursos sobre manipular programas, coisas da minha área. Eu tive Uhum. um apagão, eu tive 2 apagões. Eu cheguei em casa, eu estava num limite muito, muito grande, assim, de estudar, e eu não achei que o cérebro tinha limite de conteúdo a absorver. Eu achei, assim, que o quanto eu desse para ele, ele ia receber. Falei, meu, eu tô bem, eu consigo acordar cedo, eu consigo ir nos 4 cursos, não tem por que ser maléfico. E a minha família falando, eu tava morando com a família Guerra, e eles falavam assim, Di, você tá se exigindo demais, você tá... Eu falo, imagina, gente, adoro estudar, para mim isso é empolgante, me motiva. Cheguei em casa, sentei na cama e eu não conseguia lembrar quem eu era. Apaguei. Eu ficava olhando para um ponto fixo, Sim. eu não sei quanto tempo isso aconteceu, e o cérebro apagou, eu não lembrava onde eu estava, quem eu era, nada, nada. O cérebro desligou. E aí, como se manifestou no corpo? Eu tive umas bolinhas no lado direito e eu achei que era alergia, umas bolinhas vermelhas. Eu acho que 5 bolinhas. Tipo bolinha Uhum. de água. Aí eu falei, nossa, eu Sim. tô com alergia, porque coça muito à noite e tal. E aí fui na médica. Ela falou assim, sua imunidade caiu tanto que você tá com catapora pela segunda vez. Você está tendo catapora na fase adulta. E só Uau. pode ter catapora na fase adulta quem está no estado de AIDS, câncer ou tipo no estado terminal. A pessoa, a imunidade dela não tem mais defesas para combater uma doença grave. Só que você está Uhum. andando e rindo, eu não sei como isso está acontecendo. E eu, tipo, andando e tal, preocupada com a minha pele e tal. Gente, olha, se vocês querem umas maiores burradas de ir ao limite da honra, do cérebro, da saúde, pergunta pra mim, que eu sou PhD nisso. E aí, você falando aí, eu comecei a ser mais seletiva com o que eu faço, assim, apesar de eu ser hiperativa e ter uma forte inclinação para consumir tudo que me aparece que é do meu interesse.
Eu não clico em qualquer coisa, só que eu sou muito abrangente nos interesses. Então, eu quero saber Entendo neurociência, eu perfeitamente. quero, entende? Eu quero saber sobre. Eu sou dessa. Então, eu quero saber como investir na bolsa, eu quero saber coisas assim que eu não costumo aplicar no dia a dia, assim, no meu cotidiano, e ainda assim eu tô lá consumindo aquele conteúdo. E aí, Uhum. o que eu comecei a perceber consumir muito conteúdo me gera um nível de ansiedade tão grande que eu não durmo. Simplesmente, Sim, eu fico repassando todos os assuntos na minha cabeça à noite e eu levo quase 2 horas para dormir. Agora, isso está acontecendo perfeito. com muito menos frequência, porque eu identifiquei que estava me causando mal. Gente, não é alimento Uhum. ruim, não, viu? É alimento bom. Aí tem uma outra questão. Tava vendo um filme com Lu e eu comecei a passar mal no meio do filme. Inclusive, é um lançamento que ganhou o Uhum. Oscar e aquele Parasita. Parasita. Sim. E assim, todo mundo falando bem do filme. Amiga, no meio do filme eu comecei a sentir falta de ar e náusea. E eu não tava entendendo porque eu tava passando mal. E agora eu tô Uhum. pegando mais rápido meus limites. Eu levantei e falei assim, Sim. eu não vou mais assistir. E fui pro quarto. O Lu, imagina, como é que você deixa um filme pela metade? Falei, amor, esse filme tá me fazendo mal. Eu tô passando mal. É real. Eu tô passando mal. Aham. O que essa família tá fazendo tá me atingindo de um jeito, assim. Começou a gerar uma angústia, um medo, um negócio ruim. E ele tava até achando um pouco engraçado. E eu levantei e fui. Então agora era para pontuar essa questão do limite. É, às Uhum. vezes você pode estar consumindo um conteúdo muito bom e se relacionando com pessoas muito legais que agregam, mas que te Uhum. trazem ansiedade. E eu tenho vários exemplos de relacionamentos meus de amizade Uhum. que da pessoa me ligar eu já fico tensa. É surreal. Eu já fico assim, tipo alarmada, porque a pessoa vem com uma avalanche de informação e uma carga de demanda de que eu tenha respostas para as coisas, sabe? Então eu já fico com medo, Uhum. mesmo quando a pessoa vai ligar para dizer um oi, porque eu acho que vai me perguntar coisas que eu tenho que ficar pensando para responder. Então é Sim. isso, gente. Aprendam a Tá. identificar os seus limites, não excedam no alimento para a mente, mesmo que sejam coisas boas, né? É como a Susan falou, tenham consciência, vão com calma, né? Uhum. Quanto tempo a gente tem A gente está com 46 de... minutos de live e alguém fez uma Meu pergunta. Deus, Ó, você está conseguindo acompanhar a pergunta? eu tô vendo aqui. O Léo falou que também traz um estado de prazer consumir conteúdo na internet. É uma pergunta, amiga. Como vício, sim, sim. Eu vou chegar nesse ponto, eu vou tentar fazer uma ponte do que você estava falando e com o que o Léo perguntou aqui. Então manda ver, amiga. Boa. Eu achei muito, muito, muito bom e interessante, porque você trouxe um exemplo prático disso, um exemplo pessoal. Por quê? Eu dei um exemplo muito extremo aqui, que esse exemplo extremo, ele acontece muito, muito mais do que a gente consegue imaginar. Mas eu coloquei para conteúdos ruins. E aqui a gente também consegue perceber que acontece com conteúdos legítimos, com conteúdos bons, com boas índoles, né? Com uma boa tentativa de fazer algo bom. Então, existe muito essa questão do limite. Eu vou tentar associar aqui a todo o restante. Vou falar um pouco de rotina. A questão da rotina. Hoje as pessoas estão vivendo em função da sua rotina, enquanto deveria ser o contrário. A rotina tem que viver em minha função. Porque quem é que faz a rotina? Eu. Eu. A rotina é minha. Eu que faço. Eu que determino e eu que estipulo o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Então vamos jogar de novo o conceito de humildade. Aqui o que eu consigo, o que eu não consigo fazer. Então, tem gente que não sabe até onde vai e até onde consegue ou não fazer. Então, a gente precisa estabelecer algumas metas humildes de rotina para a gente poder ir concluindo aos poucos. Porque senão, se eu estabeleço uma rotina que tem 20 atividades ali para eu concluir num dia, em vez de ser uma lembrança do que eu quero fazer, se torna um autoflagelo. Ai, amiga, sou especialista nisso. Eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que, né? E eu não estou conseguindo, mas eu tenho que conseguir, eu tenho que fazer porque está na Amiga, lista e está na minha rotina. amiga. Entende? Então,
Vamos estabelecer uma rotina mais humilde das coisas principais. Qual é o principal e básico? Eu tenho que acordar, tomar meu banho, comer, né, e fazer algumas coisas de casa. Algumas coisas de casa. Não Se é você é tudo. aquele louco da limpeza, né, que tem que limpar até o teto, então estabelece dias de limpeza por partes da casa. Você vai ter que fazer isso. Se você tem alguma coisa que é muito urgente, você estabelece aquela coisa urgente e cancela o resto. Cancela o restante. Joga o restante para o dia seguinte. Você não vai morrer se você jogar as coisas para o dia seguinte. Eu costumava falar muito na clínica, gente, você não vai morrer de casa suja. Ninguém morre de casa suja. Desculpa, amiga. Amiga, tá sendo quase que uma consulta pessoal, mas Mas é quase uma consulta. a minha alegria é que tudo isso já tá em construção, assim. Eu já tenho consciência Perfeito. disso e eu não tô na fase da negação dessas coisas. Então, quando eu Ótimo. crio uma Você agenda, o Lu fala assim: deixa eu ver se é humanamente possível. Porque Perfeito. eu crio uma agenda de 3 páginas impossível para um dia. E eu tenho Então, a habilidade de me apegar no que não é prioridade, nas pequeninas coisas e deixar aquilo sugar minha energia. então. Vou deixar Então, a você rotina é continuar. sua, a rotina é sua, você que determina. Eu Você não que pode mando. viver em função daquilo que você mesmo criou. Você tem que estabelecer um limite sóbrio, um limite humilde, um limite humano daquilo que você pode e consegue fazer no dia. Né? Se as suas atividades do dia se resumir a 5 atividades, ótimo. Faça essas 5, complete as 5, mas complete bem. Acabou, acabou. Você tem mais nada para fazer no dia, sabe? Em termos de cobrança. Ninguém vai morrer de casa suja. Você não vai morrer se tiver uma poeira em cima do seu rack. Pera que travou, pera que travou. Não sei se está Desculpa, funcionando. gente, o Lu colocou um limite no meu celular de usar redes sociais porque ele via isso, que eu ficava clicando nas coisas para lá e para cá, para ele me avisar que eu estourei meu limite se eu quero um pouquinho mais hoje. Foi. Aí, voltando àquela parte da questão das informações. Tudo bem? Oi, todo mundo. As informações, elas podem ser ruins, como podem ser boas, né? Tanto excesso de informação ruim é prejudicial, assim como também excesso de boas informações é prejudicial. Porque você pensa no cérebro como uma máquina, como um computador. Se você excede o limite de memória ou o limite de atividade daquela máquina, ela vai começar a fumaçar, vai começar a dar aqueles erros, pam, 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 vai começar a travar. Começa a travar, gente. A gente tem um limite, né? Por isso que a gente dorme, por isso que a gente come, por isso que a gente, sabe, a gente para fazer as coisas, por isso que a gente para um momento de contemplação, né? Aquele momento contemplativo, que a gente senta ali no gramadinho para olhar o vento, o sol, tudo. Então, a gente precisa saber estipular o momento de é, ter a minha rotina, saber o que eu tenho que fazer e saber o que eu não tenho que fazer. Deixar de mão e ficar ali, ó, só no modo contemplativo, sabe? Não é por acaso que a gente tem uma semana inteira de trabalho e no final de semana a gente faz o Isso. quê? Descansa. Porque você não consegue. Por que você acha que você tem férias? Sabe? Então, vamos pensar isso de forma mais prática para as coisas que a gente faz no dia a dia. Não esperar as férias acontecerem para eu poder pensar no descanso. O descanso ele tem que ser parte da minha rotina, sabe? Mas um descanso pensado, sabe? Não é aquele descanso assim aleatório. Então, a questão de dormir. Vamos ao ponto de muitas informações, informações legítimas, informações boas. E eu falo nisso a nível de a influência, ela vem a nível mental, vai para psicológico, vai para emocional, comportamental e físico, como a Di colocou, pontuou a própria experiência dela, né? Ah, existem muitas reações fisiológicas que são de responsabilidade psicológica.
Mas tem um ponto que a Jade falou ainda agora ali, sobre, eu não sei, eu não quero receber as pessoas porque eu não sei o que elas vão falar, o que elas vão perguntar, mas percebe que o problema não está na boa informação e não está na pessoa que está vindo me perguntar, o problema está em mim. Eu sou o problema, sabe? Porque eu não conseguia administrar aquilo tudo. Eu deixei tudo entrar indiscriminadamente, eu comecei a pegar tudo, pegando. E daí eu não tenho cacife suficiente para administrar tudo que eu peguei, sabe? É como fazer uma feira de muitas verduras e colocar na geladeira e não consumir tudo. Elas vão começar a apodrecer. Amiga, deixa eu Então, só falar uma eu coisa faço. aqui. É que eu acho que a nossa Tá, live deve cair uns 2 ou 3 minutos no máximo. Gente, eu vou salvar a tá. live. Eu vou postar no canal do YouTube. Se você for ver essa live pelo YouTube, compartilha, comenta, faz perguntas, diz se o conteúdo foi relevante para você, se inscreve, né? Eu nunca pergunto, nunca falo isso, então o Inscreve no meu pessoal só vai canal. lá e não e vê o E conteúdo. aí, galerinha do meu canal? Gente, eu entendi isso, eu entendi por que as pessoas pedem para se inscrever, porque é relevante, faz diferença lá no que você posta. Seu conteúdo acaba alcançando mais pessoas. Então se inscreva no canal, curta, compartilha, eu vou ser chata igual as blogueirinhas aí. E a gente vai precisar fazer uma outra live, porque eu acho que ficou bastante coisa para pontuar. Vai cair a live, Sim. eu vou salvar, gente. E aí eu queria agradecer a participação de vocês. Su, não vai dar para terminar hoje. Muito, muito obrigada. Então, concluindo isso, tenha uma boa rotina, estabeleça um limite das coisas que você vai fazer no dia, das informações que você vai obter, administrar, para você poder administrar primeiro o seu emocional, e saber administrar depois os seus relacionamentos com as pessoas. Começa a pensar que o problema não é externo, é com você, é você que tem que administrar, sabe? É você que tem que determinar um limite, saber o que está fazendo mal ou não, sabe? Tenha um Amiga, bom senso, é um eu acho que a equilíbrio. gente deve discorrer em mais pontos que você tinha aí, que são super relevantes. Na verdade, eu estou fazendo aqui uma autoanálise de tudo que você está falando, assim, e eu acho que a gente tem muito a acrescentar. Gente, quem quiser cuidado pessoal, né, algo para você, procura a Su, procura o perfil dela. É, ela tá marcada no meu feed lá. Procurem o canal dela e perguntem como faz para ter né, o acompanhamento. Tá bom? Su, deu o nosso Beijo, tempo. Di, muito Muito, muito, obrigada. muito Foi obrigada. ótimo. E se você estiver disposta, eu Amo estou falar super sobre isso. disposta a falar com Sim, você novamente. vamos falar novamente, que aqui vai fluindo, a gente começa a falar sobre muitas coisas. Eu Sim, acho, como você gosta, eu sou mais, eu sou mais, enfim, você é para falar suspeita, sobre isso, querida. tipo, eu gosto mais, sabe? Você é Se você suspeita, gosta, eu gosto mais ainda. você Eu só escolheu sou isso como a super sua missão de suspeita. vida. Então, Sou muito tu é muito suspeita. suspeita. Gente, mandem feedback para mim e para Obrigada. Susan do que vocês acharam da live. Se vocês quiserem fazer perguntas, façam lá também. Manda pra gente, né, no privado. E aí a gente monta um novo conteúdo para trazer para vocês, tá bom? Sim. Beijão. Muito, muito obrigada pela Beijo. participação. Obrigada a todos. Beijo, Sussu.